Quem está feliz aí, diga amém. Será que antes de você se assentar, você poderia olhar para a pessoa que está do seu lado, diga ela assim, ó, falar, se não fosse eu. Não, diga mais alto, diga, se não fosse eu, você seria a pessoa mais bonita dessa noite. Depois de toda essa humildade, abrace pelo menos 3 pessoas e diga, que bom que você veio. Fala aí para alguém, fala, que alegria te ver aqui nessa noite. Abraça pelo menos 3 pessoas e fique à vontade para tomar o seu assento. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade. Glória a Deus. Pastor Danilo, meu irmão, Deus te abençoe. Que honra estar aqui com vocês. Ver de perto tudo aquilo que Deus está fazendo. Pastora Clara, toda a sua família, Deus abençoe. Felipe, esse time incrível da Lagoinha, momento maravilhoso de louvor, Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quem não me conhecia ainda, levante sua mão. Ok, a igreja inteira. Você viu o quanto eu sou famoso? Brincadeiras à parte, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Levac. Sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, o nome dela é Bianca. E embora não pareça, eu tenho 2 filhas adolescentes. Quem aqui já é pai e mãe de filhos adolescentes? Levante sua mão. Percebeu que levanta a mão até meio cansado? Eu tenho a Fiorella e a Donatella. A Fiorella tem 4 anos de idade, a Donatella tem 3 anos de idade. Essa fase da adolescência é terrível, então eu conto com as suas orações, amém? Eu sou pastor na Comunidade da Fé aqui em Americana. Quando você passar por Americana, por favor, não deixe de ir lá nos dar um abraço, vai ser uma alegria poder receber você. Mas nessa noite eu não vim aqui para falar de mim, nessa noite eu vim aqui para falar de Jesus. Sabe o que eu estou percebendo? Jesus está na casa. Alguém me ajuda a pregar? Ok, 2 amém. Eu preciso de pelo menos uns 300 pentecostais aqui nessa noite. Alguém me ajuda a pregar? Ok. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, se assim você preferir. Esse é o texto que eu quero ler com você. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Quando se encontraram, diga amém. Enquanto você vai encontrando, eu quero já falar sobre algo rápido aqui. Ouça isso. Existem 3 coisas que podem mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa são ambientes. Repita comigo, ambientes. Não diga mais alto, diga ambientes. Por que ambientes, pastor? Porque você precisa começar a entender que os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Se você quer cuidar do teu corpo, vai para a academia. Se quiser se alimentar, vai para a churrascaria. Mas toda vez que você quiser ouvir aquilo que os céus estão falando, vem para a igreja, vem para a casa do Senhor. A segunda coisa que pode mudar a minha vida e mudar a tua vida são relacionamentos. Repita comigo, pessoas. A psicologia vai dizer que nós somos a média das pessoas a qual a gente convive. Mas quem determinou isso não foi o homem, foi a Bíblia, porque em Provérbios a palavra de Deus vai dizer: aquele que anda com os sábios ficará cada vez mais sábio, mas aquele que anda com os tolos ficará cada vez mais tolo. Por isso hoje você volta para a tua casa para tomar uma decisão importante. Que decisão é essa, pastor? Se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Ou soma, ou some, decide aí. Mas além de ambientes e além de pessoas, o que mais pode mudar a minha vida, pastor? Entender que a palavra já determinou isso. O povo perece por falta de conhecimento. E a minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você investiu em algo que fizesse sentido para a tua caminhada ministerial, para a tua caminhada espiritual? A maior incoerência que existe no povo de Deus é essa: eu quero passar a eternidade com Cristo, mas não tenho tempo para Ele aqui na terra. Nós passamos 8 horas do nosso dia num celular, consumindo redes sociais, mas às vezes a gente não gasta 8 minutos na presença de Deus. E hoje eu trago comigo um livro a qual todo cristão deveria ler. Ele é um livro que existe há décadas, e o tema desse livro é Bom Dia, Espírito Santo. A maneira como você começa o teu dia determina como você termina o teu dia. Não é sobre acessar as redes sociais ou ligar a televisão, porque isso pode gerar sobre você informação. Mas quando você se conecta com Deus e diz Bom Dia, Espírito Santo, você recebe do Pai revelação. No final desse culto você vai me encontrar. O valor desse livro é R$45. Pode pagar no cartão de crédito em até 10 vezes. Se você parcelar em até 10 vezes, a notícia boa é essa:
Jesus vai voltar, você vai subir e a parcela vai ficar. Alguém está fazendo aniversário aqui hoje? Levante sua mão. Não? Glória a Deus. Tem um câmera ali, eu já ia falar que era um livramento. É seu aniversário, lindão? É? Não? Não é não? Você fez ontem? Eu vou fazer isso, vai. Vem pra cá, vem receber seu presente aqui, ó. Uma salva de palmas aí pelo aniversariante. Deus te abençoe, meu mano. Quantos anos você fez? 28? Eu dou meio com o pneu murcho aí, hein? Teve já um bolinho lá, não? Cortou um bolinho lá ontem? Vai ter alguma coisa hoje, não? Não, senão ia passar, pedir o endereço pro pessoal ir lá no final do culto. Gostou do presente? Então tá bom, no final você passa lá para acertar. Deus te abençoe, mano. Alguém me ajuda a pregar? Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33, a palavra de Deus vai dizer: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olhe para quem está do teu lado, diga para essa pessoa: você está a um passo do novo de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é: você está a um passo do novo de Deus. Tem alguém para celebrar isso aqui comigo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Será que tem alguém para fazer barulho para Jesus aqui nessa noite? Hoje eu não vim pregar para alguém que é saudosista, porque o saudosista vai sempre falar mais do passado do que do futuro. E a maior incoerência que existe para o povo de Deus é falar mais das coisas velhas do que das coisas novas. É falar mais das coisas que se vivenciou no passado do que das coisas que vão se viver no futuro. Pastor, por que você está falando isso? É uma incoerência a gente falar de coisas passadas e não das coisas que estão por vir, quando nós, como povo de Deus, estamos reunidos aguardando um evento que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Ok, glória a Deus. O que eu estou falando não é de uma nova conferência. O que eu estou falando não é de um outro pastor que vai vir pregar aqui. O que eu estou falando é que o evento que a gente mais aguarda é que em breve dos céus Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu não sei o que você viveu até aqui, mas toda vez que você entra dentro de um carro para dirigir, diante de você vai ter um retrovisor e um para-brisa. Já percebeu que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor? Por quê, pastor? Porque as coisas que estão à sua frente são muito mais importantes do que as coisas que estão atrás de você. Tem gente entendendo o que eu estou falando. Pastor, seja mais claro. É porque talvez você vinha para a igreja e falava: eu gostava tanto de quando a igreja era de outra cor. Eu gostava tanto, pastor Danilo, de quando a igreja cantava aquelas outras canções, tinha uma outra liturgia. Irmão, com todo respeito, o que Deus tinha para fazer ontem, Deus fez ontem. Mas o que Deus tem para fazer hoje, Ele vai derramar agora. Porque Deus é um Deus de geração em geração, e Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Sabe o que Deus está falando? Quem quiser levante as mãos que eu vou liberar essa palavra. Deus está colocando uma nova mentalidade sobre você. Deus está entregando uma nova promessa sobre você. Deus está colocando um novo posicionamento sobre você. Alguém comigo diga glória a Deus. Mas é possível que você passe a vida inteira dentro da igreja falando: Deus faz algo novo na minha vida, Deus faz algo novo na minha casa, Deus faz algo novo na minha história, sem nunca viver o novo de Deus. Porque a verdade é que o novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe.
Não, chacoalha quem está do seu lado e fala assim, ó, o novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe. Pastor, seja mais claro, ok? A palavra de Deus em Isaías vai falar: ei, Lagoinha de Salto, não vos considereis as coisas velhas, nem vos apegueis às coisas passadas. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo e caminhos no deserto. Quem quiser levante as mãos que eu vou profetizar. Ei, está vindo um avivamento sobre a cidade de Salto. Está vindo um avivamento sobre o interior de São Paulo. E eu estou aqui como boca de Deus para declarar: você não vai ficar de fora, a tua casa não vai ficar de fora, a tua família não vai ficar de fora. Por quê, pastor? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Bate na mão de 3 pessoas e diga: você vai viver algo novo. Fala, a tua casa vai viver algo novo, a tua família vai viver algo novo. Alguém comigo aqui, diga glória a Deus. Mas pastor, o tema da mensagem é um passo do novo de Deus. E que passo é esse? É o mesmo passo que Pedro dá no meio de uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas com Jesus. Irmão, qualquer um pode estar dentro de um barco, mas por cima das águas, só quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O passo que Pedro dá é o passo que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto e coloca Pedro numa zona de dependência, aonde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Sabe, você precisa entender isso. Crescimento não caminha junto com conforto. Quem cresce em ambiente confortável é bebê. Adulto não, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom. Está animado para viver o melhor fim de semana da tua história? Está animado para viver o melhor mês de dezembro da história da sua vida? Alguém comigo diga glória a Deus. Talvez você chegou aqui sentindo dores, só que eu quero te lembrar de dores que você sentia na transição de fases da sua vida. Lembra quando você era uma criança que sentia dores no cotovelo, no ombro, no punho, no joelho? Eram as famosas dores do crescimento. E aquela dor não te machucava, aquela dor te expandia um pouco mais. Pastor, por que você está falando isso? Eu não sei o que você viveu até aqui. Talvez tenha te machucado, talvez você sentiu dores. A boa notícia é essa: fica tranquilo, porque Deus está te expandindo um pouco mais. A verdade é que Deus nunca disse que prepararia uma bênção para você. A bênção já está pronta. Quem está sendo preparado é você. Alguém quer viver algo novo? Vou perguntar de novo: alguém quer viver algo novo? 3 coisas que eu aprendo com esse texto para que eu e você possamos viver o novo de Deus. A primeira coisa é essa: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação. Olha o silêncio da morte. Como é que é, pastor? Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas nunca vai revelar um processo. Irmão, entra comigo na mensagem. Se Jesus fala para Pedro: Pedrão, entra para dentro de um barco, vai para o outro lado do mar. Quando você chegar do outro lado, uma tempestade vai te encontrar. Eu apareço andando por sobre as águas, os discípulos vão gritar de medo pensando que era um fantasma. Mas você, Pedro, você vai andar por sobre as águas comigo. Em determinado momento você vai afundar, mas eu vou te levantar novamente. Irmão, se Jesus tivesse falado isso para Pedro, Pedro nunca teria entrado para dentro daquele barco. Sabe qual é a verdade? Que se Deus usasse agora essa tela aqui atrás para mostrar os próximos capítulos da tua vida, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer. A verdade é que milagre não se explica, milagre se vive. Quem olhar para a tua vida vai olhar e falar assim: eu lembro como é que estava o seu casamento, não é possível que você está vivendo isso. Eu lembro como é que estavam as tuas finanças, eu não acredito que agora você está com uma empresa na mão, com um negócio próspero. Eu lembro como é que estavam as suas emoções, você estava no meio de uma depressão, mas agora não para de sorrir, não para de ir para a igreja, não para de servir. Como foi que você conseguiu isso? E você vai responder: não é nada sobre mim, porque dele, por ele e para ele. Tem gente entendendo o que eu estou pregando aqui, hein? Se essa palavra é para você, então aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia!
Sabe, o problema é que quando Deus nos chama para viver algo novo, a gente fica preso no como. Ok, Deus, mas como é que você vai restaurar o meu casamento? Ok, Deus, mas depois dessa situação difícil, como é que a porta vai se abrir? Ok, Deus, mas depois dessa dificuldade, como é que vai ser transformada essa situação de água em vinho? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de se preocupar como é que Deus vai fazer. Porque tem situações que Ele te chama para andar por sobre as águas, mas em outras situações Ele abre o mar para você poder andar. Pastor, mas se eu não tenho explicação, se eu não foco no como, foco no quê? Foca no quem. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E toda palavra que ele tem sobre a Lagoinha Salto não vai acontecer. Já aconteceu. Preciso voltar alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Tudo começa no versículo 1, onde os discípulos vão até Jesus dar a ele a notícia de que João Batista, quem? Me ajuda a pregar quem? João Batista era aquele a quem Jesus amava. João Batista era aquele a quem anunciava Jesus. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. A Bíblia vai falar que os discípulos chegaram para Jesus e falou: Jesus, João Batista foi morto, decapitado pelo rei Herodes. E quando Jesus recebe a notícia, ele entra para dentro de um barco, se retira para o meio do mar. Mas então, uma multidão sabia os milagres que Jesus fazia, e na beira da praia a multidão começa a clamar por Jesus. E os versículos vão dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção à multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegaram até Jesus e falaram para ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde os discípulos a eles da seguinte maneira: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Ei, guarde algo para você. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. E a fome que eu estou falando não é uma fome física, não. É uma fome de um vazio que existe dentro de cada um de nós, aonde sucesso, fama, sonhos realizados, projeções, muito dinheiro na conta, muito seguidor em rede social, nada disso pode preencher o vazio que é do tamanho da eternidade que existe dentro de nós. Se hoje você chegou aqui se sentindo vazio, a boa notícia é essa: você não vai sair daqui cheio, não. Você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos estavam impacientes, e aqui eu começo a pregar. Versículo 22, a palavra diz: e ordenou Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Percebe que a Bíblia é clara? Jesus não disse: Pedro, está com vontade de entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, está sentindo que hoje é uma boa noite para você entrar num barco e ir para o outro lado do mar? Pedro, está nos seus planos para essa noite entrar nesse barco e ir para o outro lado do mar? Pastor, por que você está falando isso? Tem coisas que Jesus vai te falar com um jeitinho, tem coisas que Deus vai te pedir com carinho, mas tem coisas que Deus vai mandar você fazer. E sabe qual é o meu e o teu problema? Que a gente está sempre tentando negociar com Deus. Qual o problema disso, pastor? Que eu e você somos completamente limitados. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas Ele, irmão, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o final das coisas, e todos os seus dias foram escritos pelas palmas das suas mãos. Pedro tinha uma virtude. Pedro sabia que obedecer era muito melhor do que sacrificar. Quantas pessoas não estão aqui nessa noite hoje e não sacrificaram as promessas de Deus por falta de obediência? Quantas pessoas não estão aqui hoje debaixo de uma palavra profética que ainda não viveram por falta de obediência? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: palavra de Deus não tem que fazer sentido para você, você só tem que obedecer e fazer o que Deus mandou você fazer. Pedro obedece, mesmo não fazendo sentido, mesmo enlutado, mesmo sendo madrugada. Ele entra para dentro de um barco, vai para o outro lado do mar, assim como Jesus ordenou. Só que ouça isso: o fato de obedecer a Deus não anula algumas tempestades que vão se levantar contra cada um de nós. Não cai na besteira de pensar que você é um legalista, porque tem gente que é assim, né? Quando é prova na vida dos outros, é demônio, mas quando é na vida dele, ouça isso: a Bíblia vai falar que o sol brilha para justos e injustos. O fato de Pedro obedecer não anula tempestades que se levantam contra Pedro.
Só que você precisa mudar a ótica a qual você tem enxergado as suas tempestades. Porque tem coisas que você tem chamado de tempestades que os céus estão chamando de treinamento. Tem gente entendendo que eu estou pregando. O que é, pastor? Não é uma adversidade, é uma oportunidade de tornar Deus conhecido na tua história. Pastor, seja mais bíblico, ok? Golias para Davi nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Leão para Daniel nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Ei, eu não sei o que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: não veio para te matar, veio para te levar para o teu próximo nível. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu preciso liberar isso. A palavra de Deus vai declarar: se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ei, Lagoinha, o que diremos nós diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem... se tivesse alguém para celebrar o nome de Jesus, se tivesse alguém para aplaudir ele aqui, vamos, faça barulho para ele. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Vou falar de novo, eu sinto Deus aqui. Fique tranquilo. O que você está passando tem começo, tem meio e tem aprendizado. Porque a verdade é que todo temporal é temporário. Deus não vai anular aquilo que Ele está usando para poder transformar a maldição em bênção na tua vida. Creia nisso. Alguém comigo? Diga amém. Quando a tempestade começa, sabe que é o mais incrível? Que a Bíblia vai dizer que Jesus aparece num outro barco andando por sobre as águas, aparecendo nas águas. Não foi num outro barco, pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu andando por sobre as águas. Não espere no meio das suas tempestades que Deus faça algo natural, quando você serve um Deus que é sobrenatural. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. No meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer por onde você menos espera. Quando Jesus aparece, é Jesus falando para Pedro: Pedro, olha para mim, a ventania não me derruba, não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, as muitas águas não podem me afundar, não vai afundar você. Pedro, olha para mim. Porque nesse capítulo da história você pode estar enfrentando uma tempestade, mas a história continua. E no próximo capítulo você vai andar por sobre as águas com Jesus. Irmão, não sei como você tem vivido até aqui. Talvez você chegou aqui pensando que está no fundo do poço. Pois então entenda isso de uma vez por todas. Toda vez que Deus quer marcar uma reunião importante com um homem ou com uma mulher, nunca é no topo de uma montanha, é sempre no vale de ossos secos. Se você chegou no fundo do poço, aproveita, porque no fundo do poço sempre vai ter água. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? Você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu lugar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, como boca de Deus eu quero liberar isso sobre a tua vida. Em dezembro você vai viver os maiores voos da história da tua vida, da história da tua família e da história da tua casa. Só quem está comigo, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Só que quando Jesus começa a fazer algo novo, os discípulos, a Bíblia vai falar que os discípulos gritaram aterrorizados de medo. E depois de você receber uma direção sem ter nenhuma explicação de Deus, se você quiser viver algo novo, a segunda chave é essa: você vai ter que enfrentar os seus medos todos os dias. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Olhe para mim. Eu falo isso com temor diante desse altar. Ei, o diabo não quer te tirar da igreja. O diabo só quer te colocar numa posição de morno na igreja. O diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. Ele só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você deixe de orar. Ele só quer que você não ouça aquilo que os céus estão declarando ao teu respeito. Pode vir para a igreja, levantar a mão, pode adorar, pode chorar, pode ler Bíblia todo dia, pode fazer campanha, jejum, ir no monte, pode fazer até os legendários se você quiser, irmão. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar assim: esse aí estava no culto fé, né?
Esse aí estava lá no culto na quarta-feira, mas voltou para casa, viu a realidade e sentiu medo de enfrentá-la. E o inferno, quando vê um cristão com medo, sabe o que ele faz? Está com medo? Pode deixar lá, porque um cristão com medo nunca vai viver o plano de Deus para a sua vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser um covarde. Vou falar isso de novo para você entender. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder. Repita comigo: poder. Diga mais alto, diga: poder, amor e equilíbrio. Aquilo que era medo vai ser transformado em poder, amor e equilíbrio na sua vida. O problema é que a gente pensa que o contrário de medo é coragem. Mas ouça isso: o contrário de medo nunca foi coragem. O contrário de medo sempre foi fé. Porque medo é depositar fé no lugar errado. Medo é aquilo que o diabo usa para poder te paralisar. Mas fé, irmão, fé não torna nada mais fácil. Fé torna tudo possível ao que crê. Sabe qual é a diferença de medo e fé? Que o medo enxerga o problema, mas a fé enxerga o milagre. O medo começa a pensar: se tudo der errado, eu volto para casa dos meus pais, recomeça a minha vida de novo. Não, a fé sabe como é que ela enxerga? A minha família pode estar vivendo um problema hoje, o meu casamento pode estar vivendo uma tempestade hoje, mas até a virada do ano, em um dos cultos, eu vou estar aqui com a minha família toda, com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, quem você seria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Ai, pastor, eu tenho tanto medo de pregar, tenho tanto medo de falar de Jesus para as pessoas que trabalham, que convivem comigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser popular, Deus te chamou para ser fiel. No último dia, pouco importa se você teve um carro importado ou não, pouco importa se você teve casa própria ou casa alugada, pouco importa se você teve milhões de seguidores nas redes sociais ou um vídeo que viralizou, pouco importa tudo isso. No último dia o que vai valer é ter plena convicção de que o seu nome foi escrito no livro da vida. É ouvir da boca de Deus Ele falar: servo bom, servo fiel, entra no descanso do teu Pai. Ei, Deus não te chamou para você ser aplaudido pelos homens, Deus te levantou para você ser aprovado pelos céus. Ah, pastor, tenho tanto medo de casar, meus avós se separaram, meus pais se separaram, meus irmãos se separaram. Pois então, através de você, receba isso. O ciclo vai ser quebrado, porque através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda maldição já foi quebrada. Tem uma frase que diz isso e eu gosto muito dela: o medo enxerga aquilo que o homem enxergou, mas somente a fé pode nos mostrar aquilo que Deus já viu. Talvez Deus te trouxe aqui para mudar a tua perspectiva. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Ele está tirando as lentes do medo e está colocando as lentes da fé sobre a sua visão. Ouça isso. Talvez isso possa edificar a tua fé de alguma maneira. Eu me lembro que talvez você esteja olhando eu aqui hoje pregando essa mensagem e você pense: pastor Felipe veio para pregar a palavra hoje, para mim é só mais um culto de fé. Não, irmão, hoje eu não vim só pregar uma mensagem. Hoje eu vim aqui andar por sobre as águas com Jesus. Por que isso, Felipe? Porque quando eu cresci, quando eu nasci, o meu pai já era pastor de uma igreja tradicional do nosso país. Eu lembro que eu era uma criança que saía de casa com alguns brinquedos, ficava debaixo de um banco de madeira brincando. E eu cresci a minha infância toda com meu pai dirigindo um culto, pregando, minha mãe fazendo louvor. E eu amava a igreja. Eu fui crescendo, eu fiquei apaixonado pela bateria. Comecei a tocar bateria na igreja. Depois, com o tempo, eu fui me envolvendo na área de comunicação da igreja. Eu amava a igreja, eu amava a comunhão, eu amava o louvor. Mas quando eu olhava para a vida do meu pai, eu falava: não, tudo que eu não vou ser é aquilo que meu pai é. Eu nunca vou ser pastor na minha vida. E aí uma vez, Deus tem inúmeras maneiras de falar com a gente, né? E uma vez Deus usou o Tiririca para falar comigo. Tiririca falou uma frase que me marcou, e a frase era assim: por muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava. E eu adaptei a frase para mim: por muito tempo eu tentei fugir do meu chamado, mas aonde eu ia ele me encontrava.
Um dia, decidi que eu queria provar aquilo que meus amigos provavam. Porque eu, como filho de pastor, nunca tinha provado ou conhecido o que era o mundo afora. A minha realidade era de acampamento, a minha realidade era de conferência, de igreja, de culto. Mas eu ia para a escola e os meus amigos falavam: amanhã eu vou na festa do peão. Amanhã nós vamos na festa do peão. E todo ano essa tal de bendita festa do peão aterrorizava os meus pensamentos. E eu falava para os meus pais: eu quero ir para a festa do peão. Minha mãe falava: se você for, o demônio vai te pegar lá. Minha mãe era meio sanguinária. Mas aí eu falava assim: estranho, porque meus amigos foram na sexta-feira na festa do peão, foram no sábado, mas na segunda-feira estava na escola normal. Eu preciso ir lá para ver isso. E um dia eu invento uma história, vou dormir na casa de um amigo, e então vou para a festa do peão escondido dos meus pais com ele. Quando eu chego lá, irmão, depois de 1h30 que eu estava lá olhando, analisando, observando, de repente eu olho e alguém grita meu nome: Felipe! Eu falo: ué, que negócio é esse? Quando eu olhei assim, a um pouco distante, um jovem que há uns 2 anos passados tinha me conhecido num acampamento da igreja. E quando ele gritou assim para mim, eu olhei para ele, ele veio ao meu encontro e ele veio me abraçar. Eu lembro que ele estava com uma latinha de cerveja na mão. Ele abraçou e falou assim: eu tinha certeza que Deus ia me responder. Eu falei: por que você está falando isso, doidão? Ele falou assim: porque eu orei pedindo para Deus que se Ele me amasse e se Ele tinha um propósito na minha vida, então Ele ia mandar alguém aqui nessa festa do peão para lembrar que eu tenho um propósito, que eu preciso voltar para a igreja. Irmão, ali eu descobri, sabe o que? Que eu não servia nem para desviar. Eu tenho uma notícia para te dar que talvez não seja das melhores. Se Deus te escolheu, já era. Por que, pastor? Porque escolhido não tem escolha. Pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A tua vida não é tua, a tua vida é de Deus. O teu futuro não é teu, o teu futuro é de Deus. Os planos, as promessas que Ele tem sobre a tua vida não pertencem a você, pertencem a Ele. Aleluia! Ouça isso. Os anos passaram. Um grande evangelista da nossa nação, talvez o maior, um grande amigo, virou para mim e falou assim: Felipe, toda vez que eu venho na igreja, nunca vejo você dirigir o culto ou pregar. E eu logo, de maneira covarde, falo: não, isso não é para mim, isso é para você. Ele falou assim: você não tem ideia do quanto de gente está deixando de ser abençoada por aquilo que você não tem falado e Deus já colocou dentro de você. Alguns meses se passaram, meu telefone tocou. Um pastor do Rio de Janeiro me ligou e falou assim: Felipe, eu queria muito que você viesse na minha igreja para pregar a mensagem. Irmão, até aquela ligação eu nunca tinha pego um microfone na mão na igreja, nunca tinha dado uma palavra de oferta, eu nunca tinha pregado, nunca tinha preparado uma palavra. Isso eu estou falando há 4 anos atrás. Quando o pastor me faz esse convite, eu respondo para ele: pastor, me dá alguns minutinhos, eu vou consultar como é que está a minha agenda e logo eu te retorno. Eu não tinha agenda, irmão. Isso era 4 anos atrás, eu não pregava. 4 anos depois, olha eu na Lagoinha Salto pregando aqui no Culto Fé. Ouça isso. Quando eu desligo o telefone, eu ligo para aquele amigo e falo: cara, me convidaram para pegar no Rio de Janeiro. Ele falou: você vai? Eu falei: não vou. Ele falou: você vai sim, porque antes do convite vir do pastor para você, primeiro vir de Deus. E se Deus te chamou, se o pastor te chamou, é porque você precisa enxergar algo que eles já viram. Então vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra em consagração, se prepare, vai, entrega aquela palavra. Os dias foram passando, eu preparei uma mensagem. Chegou o grande dia, fui para o aeroporto, despachei a mala, entrei no avião. Quando eu me assentei, afivelei os cintos, parece que de um lado se assentou a voz do medo e do outro lado se assentou a voz da fé. A voz do medo logo vem e começa a falar: você não pode. Você não pode porque tem gente melhor do que você. Mas a voz da fé logo vem e me lembra: fique tranquilo, porque Filipenses 4,13 já te garantiu: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo logo vem para acusar dizendo: não, você é fraco demais, você é falho demais e pecador demais. Mas a voz da fé logo vem para afirmar: quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo vai te falar: você vai casar? Se prepara para separar.
vai empreender, se prepara para falir, vai começar a estudar naquela faculdade, se prepara para não concluir, mas a voz da fé vai todo dia te falar: eu pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Então, só para você ter uma ideia, naquela ligação meu amigo falou uma frase que me marcou. Ele disse: Felipe, seja bem-vindo ao novo de Deus. A partir de agora muitos outros convites vão surgir sobre a tua vida. No domingo eu estava na Lagoinha Toronto, lá no Canadá. Nos últimos 4 anos Deus me deu o privilégio de pregar em 8 países diferentes. Amanhã, hoje termina o culto, eu entro num avião, amanhã eu prego na Bahia, no sábado eu prego em Manaus, domingo estou em 3 cultos da minha igreja. Pastor, você não cansa? Viver o propósito não cansa, irmão. O que cansa é correr atrás do vento. Eu lembro que meu amigo disse assim, ó, guarde essa frase para você: se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? É boa. Quando eu senti medo no avião, eu falei para mim mesmo: Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. O Espírito Santo falou: a frase é boa, manda no grupo da família do WhatsApp que as suas tias vão amar, posta no Instagram que vai viralizar. Mas o Espírito Santo me confronta dizendo: em situações de medo, procure o que a minha palavra já declarou ao teu respeito, porque a palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí sabe que eu lembro? Quem é pentecostal, diga glória a Deus. Não, quem ouvia muito Cassiane aqui? Naquele momento o Espírito Santo vem e começa a sussurrar no meu ouvido: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Deixa eu te ouvir. Ordena os anjos para Você sabe cantar? Declare isso. Levante suas mãos e declare: Ele trabalha para que... Vamos, diga isso. Erga suas mãos, sua bem. Comece. Diga com muito louvor, declare: com muito louvor. Aleluia. Pastor, Jesus me chamou para andar por sobre as águas, mas eu estou com medo. Está com medo? Se der medo, não vai com medo mesmo não. Se der medo, coloca Jesus na frente, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Ei, eu quero liberar uma palavra profética. Levante suas mãos que eu vou profetizar. A partir de hoje, acabou o tempo da paralisia. A partir de hoje, acabou o tempo da apatia. Por quê, pastor? O medo vai ter medo de você. Você vai tirar o pé para fora do barco e você vai andar por sobre as águas com Jesus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu vou falar de novo, eu sinto Deus aqui. Irmão, ouça isso, saia do modo sobrevivência, porque Deus não veio para te trazer uma vida feita um mendigo espiritual. De nada adianta a gente levantar as nossas mãos para cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando a sua vida para Ele como? Com 2 horas de culto na semana? Gastando a sua vida para Ele como? Se tem dificuldade de entregar um pouco do muito que Deus tem confiado nas suas mãos. Deus não veio para você ser um sobrevivente. Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. E aqui então vai a terceira e última chave, aqui eu encerro. Esse é aquele momento que toda a igreja faz Alguns fizeram, outros não. Vamos lá. Terceira e última chave aqui eu encerro. Falsidade está gigantesca aqui, viu, Danilão? Repita comigo: passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Perguntar de novo: alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. Pastor, seja mais claro, ok? 12 homens estão dentro de um barco. 11 gritaram de medo que era um fantasma. Somente um disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Não sei quem são os teus amigos, não sei com quem você mora, nem com quem você trabalha, mas uma coisa eu tenho certeza: ainda que você seja minoria, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Ouça isso.
Pastor, por que Pedro teve tamanha fé e ousadia de fazer a pergunta? Porque em outra ocasião, no Evangelho de Lucas, a palavra vai dizer que em certa madrugada Pedro lança as redes, mas nada pescou. Ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus. Jesus vai falar: Pedro, volta para o mar e sob minha palavra lança as tuas redes. Naquela ocasião a pesca foi tão grande que um barco não deu conta, senão 2 barcos tiveram que puxar as redes. Quando Pedro experimenta aquele passo de fé, ele define: para mim, águas rasas nunca mais. Para mim, o superficial nunca mais. Eu quero vida e vida em abundância. Se você não guardar nada do que eu preguei, não se esqueça dessa parte. Quando a tempestade começa, Pedro faz uma pergunta: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi: vem, Pedro. Irmão, naquela noite, era alta madrugada, não tinha luz suficiente. O barco estava balançando, o vento estava soprando contra. Quando Jesus disse vem, Pedro não olhou e falou: são as vestes de Jesus, é a sandália de Jesus, é a face de Jesus. Não, naquela noite Pedro não viu quem falou. Naquela noite Pedro ouviu quem falou. A Bíblia vai dizer que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da insegurança, a voz da depressão, a voz da rejeição, a voz do passado, do pecado? Não, isso tudo era só um ruído. Hoje Deus te trouxe aqui para falar: estou aumentando o volume da minha voz no teu coração. E amanhã sabe o que você vai fazer? Respirar fundo e dizer: bom dia, Espírito Santo. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O inferno vai olhar para você e vai falar: não, hoje não. Hoje era dia de depressão, de angústia, de choro, de tristeza, de solidão. Mas os céus vão olhar para você e vai falar: levantou e levantou com autoridade, levantou e levantou com fé, levantou e levantou com ousadia. Ei, a partir de hoje você vai ser o tipo de pessoa que é respeitada pelo céu e temida pelo inferno. Quando Jesus disse vem, Pedro ouviu. E repita comigo: o comando de Deus, não, diga mais alto, diga: o comando de Deus não é olhos, o comando de Deus é ouvidos. Pare de pedir para Deus te mostrar aquilo que Ele já te falou. Como é que é, pastor? Não, irmão, caminhar com Cristo é: primeiro eu ponho o pé, depois eu ponho o chão para você pisar. Caminhar com Cristo é: vai na frente, porque no caminho eu te explico, no caminho eu te encontro. Pastor, mas se eu não vejo, como é que eu ando? Entendendo. Hebreus capítulo 11 versículo 1 vai dizer que a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Os seus olhos te mostram água, mas a tua fé está falando: tem pavimento, pode pisar e pode andar. Ah, pastor, mas é difícil confrontar a lógica humana. Como é que eu dou passos de fé? Entendendo que a palavra já declarou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquela noite Jesus disse vem. Pedro tira o pé para fora do barco e começa a andar por sobre as... Não, naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque quem tem uma palavra de Deus tem a garantia de que já deu tudo certo. Se Jesus te disse vem, pouco importa se governa de direita ou esquerda. Se Jesus te disse vem, pouco importa como é que está a economia. Se Jesus te disse vem, quem Ele chama, Ele promove, Ele sustenta, Ele protege. Alguém comigo aqui diga glória a Deus. Pedro começa a andar por sobre as águas, mas em determinado momento Pedro tira o foco de Jesus e começa a afundar. Ei, quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vir. Quando a casa nova chegar, não se esqueça de quem te disse vir. Quando a promoção no trabalho, o dinheiro que você queria chegar, não se esqueça de quem te disse vir. Jesus não pode ser tua última escolha, tem que ser sua única opção todos os dias. O que Pedro me ensina é que a fé dele não estava sobre andar por sobre as águas. Por quê, pastor? Porque Pedro nos ensina que presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Como isso, pastor? Simples. Quando Pedro começa a afundar, de um lado ele tem 11 homens dentro de um barco, do outro lado ele tem Jesus, o que para os 11 era só um fantasma. E Pedro poderia muito bem ter falado: ei, discípulos, remem o barco até mim e me tirem dessas águas. Mas quando Pedro olha para o barco, ele fala: naquela zona de conforto nunca mais, naquele ambiente onde nada acontece nunca mais. Pastor, o que você está tentando me falar? Guarde isso para você.
não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. A palavra de Deus vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e prosseguindo para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Jesus Cristo. Mas o que eu faço no meio das tempestades, pastor? Simples. Faz o que o salmista mandou você fazer. Eleva meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero encerrar.